Os títulos de renda fixa internacional chegaram ao Banco Inter. Agora você pode comprar títulos de grandes empresas dos Estados Unidos direto da corretora do Banco Inter aqui mesmo do Brasil. E no vídeo de hoje eu vou explicar se isso é realmente uma oportunidade e que cuidados você deveria tomar para decidir se vale ou não a pena colocar um título desse na sua carteira. Uma empresa tem várias maneiras de conseguir levantar recursos para se financiar, para investir em algum projeto e assim por diante. Uma das maneiras existentes é emitir um título de crédito. Igualzinho aqui no Brasil, uma empresa quer se capitalizar, ela pode emitir uma debenture. Ela oferece uma taxa de remuneração para os investidores que toparem emprestar dinheiro para ela. O investidor, em tese, se tudo der certo, recebe aquela remuneração combinada e a empresa levanta os recursos, muito provavelmente de uma maneira mais barata do que se a empresa tivesse que pedir um empréstimo bancário, por exemplo. E agora a gente pode comprar esses títulos emitidos por grandes empresas nos Estados Unidos pelas corretoras aqui mesmo no Brasil. Banco Inter trouxe essa oferta, mas tem outras corretoras que também estão oferecendo esse tipo de oportunidade, né? A Avenue, por exemplo, já tem os bonds, que é como a gente chama os títulos de renda fixa internacional, disponíveis em sua plataforma. Então, o discurso que eu vou contar para vocês aqui no vídeo, ele serve também para outras corretoras que você eventualmente tenha conta e que tenha na prateleira a oferta de bonds desses títulos de renda fixa. Primeiramente, quais os riscos que a gente corre quando a gente compra um título de crédito? Existem dois tipos de risco: o risco de mercado e o risco de crédito. O risco de crédito é mais fácil da gente entender, que é o risco daquela empresa dar um calote. Então, se eu empresto dinheiro para aquela empresinha da esquina ali, que não é madura, que é pequena, poxa, eu tô correndo muito mais risco do que se eu emprestar dinheiro, por exemplo, o Bank of America, um grande banco norte-americano. Então, o risco de crédito tem a ver com a capacidade da empresa de honrar os seus compromissos financeiros, em pagar você de volta. Já o risco de mercado é a mudança de preço que esse título pode ter todos os dias no mercado, de acordo com a mudança na expectativa de juros, de inflação e assim por diante. Existe aquela dinâmica clássica, né, que se o juro no futuro está cada vez maior, o mercado está preocupado, poxa, tá vislumbrando que essa taxa de juros só vai aumentar, isso faz com que um título de renda fixa que tenha sido emitido no passado possa se tornar menos interessante. Vamos dar um exemplinho só, conta de padaria? Um momento em que o juro nos Estados Unidos estivesse a 0%, como foi a realidade da última década, e aí uma empresa emite um título que paga ali para o investidor 2, 3% ao ano. Poxa, enquanto o juro da economia é zero, você comprar a 3% pode ser interessante. Mas e agora que os juros nos Estados Unidos estão acima do patamar de 5%? Aquele título que tinha sido emitido a 3, ele já não é mais interessante, não é tão atrativo, porque as perspectivas se alteraram, agora o juro está em outro patamar. Por isso, quando o juro aumenta, o valor presente daquele ativo ele precisa sofrer um desconto, para que assim ele se torne um pouco mais atrativo para novos investidores. Então, normalmente, a expectativa do juro aumenta, o preço do título de renda fixa cai e a taxa dele, para compensar, né, para oferecer uma rentabilidade maior, aumenta. E a gente está num momento onde o juro está muito elevado. A gente está no fim do ciclo de alta do Fed, já discutindo aqui quando que seria o início do ciclo de corte. Portanto, entrar na renda fixa internacional está configurando, sim, uma excelente oportunidade de emprestar dinheiro para o governo norte-americano ou para empresas grandes e maduras do mercado norte-americano e recebermos uma boa rentabilidade na largada. Ah, Raiz, então se tem essa grande oportunidade na renda fixa, eu vou mergulhar de cabeça nessa oferta que chegou ao Banco Inter. Calma, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Novas oportunidades, alternativas chegando para os investidores, eu acho excelente, mas nem toda novidade é de fato uma oportunidade. É sobre isso que eu queria falar ao longo dos próximos minutos. Vamos fazer um exercício aqui? Eu abri a plataforma do Banco Inter, dei uma olhada em alguns títulos que estão sendo oferecidos. O primeiro que vai aparecer aí na tela para você é um título da American Express, empresa muito conhecida, você provavelmente já ouviu falar sobre ela, e ela emitiu um título lá em 2012, 2013, onde ela acordou com o mercado que remuneraria 4,05% ao ano. Estou contando para vocês que, conforme as expectativas do mercado se alterem, esse título ele vai sofrendo mudanças de preço e na taxa combinada. Então, a gente comprar hoje um título da American Express com vencimento em 2042 nos permitiria entrar nesse título com uma taxa de 5,31
6% ao ano. Exatamente como você está vendo aí na tela, e eu peguei esses prints lá direto do aplicativo do Banco Inter. Bom, eu não vou nem entrar tanto na questão da qualidade da empresa. A gente sabe, a American Express é uma empresa grande, tem um balanço robusto. Muito provavelmente a chance dessa empresa vir à falência e não pagar o que deve realmente é uma chance baixa. Tudo bem. Vamos partir do pressuposto que a gente não está correndo tanto esse risco do crédito. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar aqui no argumento do vídeo. Como eu falei para vocês, esse título ele foi emitido lá atrás. Como vocês podem ver aqui nesse slide, né, a data de precificação desse título foi lá em 28 de janeiro de 2013. Portanto, é um título que já foi emitido. Então, para a gente comprar ele, a gente precisa acessar o mercado secundário. E para acessar o mercado secundário, não existe ali um mercado tão organizado como o mercado de ações, que tem preço ali a todo momento. Eu entro e eu vejo quanto que está valendo a ação de Google, quanto que está valendo a ação de Microsoft. O mercado de renda fixa é um mercado de balcão. Então, eu vou precisar de um intermediário para conseguir negociar esses títulos para mim. Aí, se entra um intermediário na parada, você já deve se perguntar, será que esse meu título está oferecendo o máximo do retorno que ele poderia? É isso que eu quero mostrar para vocês. Olhando aqui na plataforma Bloomberg, que é um software que a gente contrata para fazer análise profissional aqui na Finclass, a gente consegue ter uma noção de quanto que as pessoas estão oferecendo para adquirir esse título, quanto que as pessoas estão exigindo para vender o título, e eu consigo pegar aqui o Mid Yield to Maturity, né? Olhar no meio que da banda de oferta e demanda, ver mais ou menos qual que está sendo a taxa de aquisição desse título no mercado. E aí eu encontro um valor de 5,53, quase 5,54 aqui. Uma taxa substancialmente acima da taxa que o Banco Inter está me oferecendo lá na prateleira, porque faz parte do jogo. O Banco Inter é um intermediário, ele vende investimentos ao investidor final. Então, o trabalho de intermediação, ele precisa sim ser remunerado. A gente vai discutir aqui o quanto que é suficiente, porque essa diferença de taxa, ela fica com o Banco Inter, mas vamos lembrar que isso aqui é uma taxa anual, e esse título vai vencer lá em 2042, esse aqui especificamente. Então, são muitos e muitos anos. Vamos aqui seguir com exemplo para analisar se isso está acontecendo com esse título em específico. Então eu quis para trazer como exemplo um título público, porque a plataforma do Banco Inter também permite que você compre títulos do governo norte-americano. Vamos lembrar daquelas duas componentes de risco, né? O risco de mercado, né, desse título chacoalhar, ele ainda vai existir. Só que agora, como eu estou falando de um título público, eu estou correndo o risco do governo americano eventualmente dar um calote, que é um risco necessariamente menor do que de uma empresa dar calote. Afinal, a gente parte do pressuposto que se chegar ao ponto do governo falir, muito provavelmente as empresas estão passando ali por apuros muito maiores. Então vamos partir desse pressuposto que o risco do título público é menor, ou pelo menos deveria ser menor do que o risco de um título corporativo, o risco de uma empresa em particular. Abri a plataforma do Banco Inter para a gente dar uma olhada quais são as condições da oferta. Peguei aqui uma Treasury que tem um vencimento em 2044, então um título de longo prazo. Eu consigo adquirir com uma taxa de 4,58% ao ano. Vamos dar uma olhadinha no terminal do Bloomberg para saber quanto que está sendo negociada essa mesma Treasury no mercado secundário. Vocês estão vendo aqui que a taxa que a gente consegue obter é 4,7198, né? Então 4,72 se a gente for arredondar. Eu não estou dizendo que vocês têm que almejar comprar o título pelo valor que vocês veem na tela, num software como esse da Bloomberg, mas pelo menos para vocês terem condições de negociar esse spread, porque a corretora tem que receber a parte dela para fazer a venda. É o trabalho que ela se propõe a fazer. A minha questão aqui é, será que precisava cobrar tanto? Como é uma novidade, né? Ainda tem muita falta de informação no mercado, então o efeito novidade tem uma grande força. A gente não tinha como comprar bonds de empresas norte-americanas, empresas internacionais, e agora a gente tem um caminho fácil. Então isso chama a atenção dos investidores, que ficam com aquele FOMO, né? Fear of missing out, o medo de ficar de fora de uma grande oportunidade, né? E assim como você, que não gosta de ficar de fora de uma oportunidade, justamente por isso você já vai deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal aqui da Finclass, porque assim, toda vez que sai um vídeo como esse, que vai trazer uma discussão profunda sobre uma novidade, se é oportunidade ou se é cilada, para isso você tem que fazer parte da nossa comunidade. Então, manda esse vídeo para aquele seu amigo que já tá doido para comprar bonds internacionais pela corretora do Banco Inter, ou Avenue, ou qualquer outra corretora que esteja oferecendo esse tipo de ativo. Voltando aqui pro raciocínio, como eu vinha dizendo, a gente hoje tem uma taxa do mercado secundário do título de 4,72, enquanto na plataforma do Banco Inter é 4,58. Se a corretora tem que levar
parte dela, tudo bem, mas como eu estava dizendo, isso aqui é uma diferença ao ano. Para um título desse que vai vencer daqui a 20 anos, é dinheiro pra caramba. Vamos fazer uma continha de padaria? Só para ter uma ideia? O ano do início, né, a gente está em 2024, o título aqui que eu peguei como exemplo, a Treasury, vai vencer em 2044, ou seja, 20 anos para frente. A taxa que a corretora está me cobrando, 4,58. A taxa da Treasury real, que a gente viu no terminal Bloomberg, 4,71, ou seja, dá 0,13 ao ano. Ah, 0,13 ao ano, é mixaria. Mais um título de 20 anos. Então a gente está falando aqui numa conta de padaria, multiplicando 20 pela taxa anual, a gente vai chegar em 2,7. É uma fatia relevante do seu dinheiro. Isso que a gente está falando só da entrada. Porque se você não quiser carregar esse título até o vencimento e vender no meio do caminho, você vai ter que pagar um spread na saída. Porque o título vai ter um valor justo no mercado secundário. Para a corretora te ajudar a vender esse título, ela vai precisar receber a comissão dela de novo. Então você pagaria um spread na ida e na volta. Por isso eu ainda estou bastante cético com essa oportunidade que vem se falando muito no mercado. Eu concordo plenamente que estamos em um bom momento para falar de renda fixa internacional. Quando o juro está alto e numa iminência de começar um ciclo de corte, historicamente foi o momento correto da gente montar uma posição em títulos pré-fixados, porque lá fora a dívida, seja de empresas ou do governo, é majoritariamente pré-fixada. Então, esses títulos eles podem sofrer essa marcação a mercado positiva, né? Quando o juro começar a ser cortado, a gente vai ver uma valorização do preço deste ativo. Agora, não é porque a gente está num bom momento para renda fixa que a gente vai comprar qualquer coisa relacionada à renda fixa internacional. Tem que tomar um certo cuidado. Mencionei aqui uma dificuldade operacional que é, a gente depende ainda das corretoras para fazer essa compra, hoje ainda cobram muito dinheiro da gente. Mais um agravante, para o nosso dinheiro chegar até os Estados Unidos e a gente conseguir fazer a compra, a gente ainda precisou pagar uma taxa de remessa. Então vamos lembrar disso, né? O nosso dinheiro ele não acorda magicamente no exterior. Existe um custo que hoje no Brasil, em média, é muito elevado. O Banco Inter, até entre as outras corretoras, está na frente, tá? Porque XP, Avenue, BTG, C6, todas cobrando bem mais. Mas ainda assim existe um custo que impacta o seu retorno futuro. Mas tem mais um detalhe, pessoal. Vamos voltar aqui no slide da American Express, dá uma olhadinha no preço unitário de um título da American Express, né? 852 dólares. No momento que eu gravo esse vídeo, o dólar tá flertando aqui com um patamar de 5,6. Vamos fazer essa continha de padaria, né? 5,6 vezes o valor unitário deste título, que é 852 dólares. A gente está falando aqui de 4.775, vai, grosso modo, R$5.000 para comprar um título. Por mais que seja uma empresa grande, sólida, pessoal, eu sou muito cético com a ideia da gente concentrar risco. Então, tudo bem comprar títulos corporativos, mas eu gosto da ideia de ter diversificação, não concentrar todo o meu risco no Bank of America, na American Express, no Citibank. E para eu montar uma carteira, vamos dizer aqui, com 10 títulos de crédito diferentes, se a gente tiver mais ou menos esse preço de entrada para cada um, eu tô falando aqui de quase R$50.000 para montar só essa fatia de renda fixa internacional com um mínimo de diversificação. Então eu ainda sou muito cético com essa ideia. Eu acho que vídeos como esse que eu tô gravando vão ajudar a elevar o nível de consciência dos investidores, porque quando os clientes começarem a cobrar das corretoras por taxas mais justas, aí eu acho que eles vão começar a se mexer e precisa ter interesse dos investidores. A corretora, vendo que tem demanda e os investidores só não estão investindo porque o custo dela é alto, poxa, isso é um belo gatilho para elas se mexerem. Enquanto isso, vamos colocar os pés no chão, vamos avaliar como investir de uma maneira prática, que a gente possa capturar essa oportunidade que realmente exista, mas sem tomar spread no câmbio, tomar mais um spread na compra do título de crédito, eventualmente se eu precisar vender, eu tomo mais um spread, sendo que eu poderia fazer de um jeito mais simples, comprando, por exemplo, ETFs de títulos corporativos, tá? E lá fora você tem ETF de todo tipo. Poxa, eu quero comprar título público, mas eu não quero comprar um único título? Poxa, tem ETF que vai comprar uma cesta de títulos públicos para você. Ou, poxa, gostei aqui da ideia, Raiz, de comprar títulos corporativos de empresas de alta qualidade, né? Tem um risco de calote baixo. Tem ETF de título corporativo. Inclusive é sobre ele que eu quero falar agora. O LQD é um ETF da BlackRock que só vai comprar títulos dessa característica. O ETF tem uma taxa de administração, essa taxa é de 0,14%.
31% ao ano. Mas olha que interessante, né? Quando a gente entra aqui e faz esse exercício, joga no Google BLQD ETF, você vai encontrar a página da iShares, que é uma marca da BlackRock, com informações essenciais sobre esse investimento. E olha que interessante, né? Primeiro que eu vejo que tem 2.760 títulos em carteira, ou seja, seria virtualmente impossível você, como pessoa física, conquistar um nível de diversificação tão alto como esse. Ó, falei lá, grosso modo, comprar um título de crédito da Amex, né, da American Express, seria ali R$5.000. Imagina comprar 2.760 títulos, né? Exigiria um dinheiro muito grande para a gente conseguir fazer isso. E mais, vencimento ali médio dos títulos em carteira, que você está vendo na parte direita aqui no círculo, que está destacando a informação, 13,09 anos, enquanto eu estava falando aqui de um título da Amex que vence lá em 2042, 18 anos à frente. Então eu estou correndo um risco de duration, né, menor do que comprando esse único título que está à disposição na prateleira do Banco Inter. E mais, o yield médio até o vencimento hoje está precificado em 5,47, quando a gente viu lá na plataforma do Banco Inter que um único título da American Express estaria pagando 5,31% ao ano. Então eu acho que de quebra a gente tem um instrumento que pode ser mais rentável e mais seguro, porque é diversificado. Tudo isso empacotado numa grande caixa de comodidade, porque eu compro esse ETF com uma taxa de administração barata e eu não preciso ficar com a dor de cabeça da diversificação, de fazer ali o balanceamento entre os títulos que eu comprei. Você tem ali muito mais conforto para investir. Obviamente, existe algum tipo de desvantagem, né? Para comprar esse ETF, você também precisa mandar o dinheiro para a corretora, cai naquele problema que eu falei. Hoje as taxas de remessa ainda são bastante elevadas. Outra desvantagem é que ao comprar um ETF, a gente não tem a possibilidade de carregar um título até o vencimento. Porque eu compro esse título da American Express, por exemplo. Poxa, as condições de mercado vão se alterar, esse título pode sofrer muito, pode ganhar muito dinheiro, e se eu vender ele antes do prazo de vencimento, eu vou receber a grana conforme o valor de mercado naquele momento. Só que eu tenho essa possibilidade, olha, tô vendo que tá tão esquisito o mercado, quer saber? Eu vou deixar até o vencimento, que aí eu ganho essa taxa que foi combinada comigo. Você tem essa possibilidade. Tudo bem, vai ter que esperar até 2042, mas a possibilidade existe. Num ETF, você tem ali uma carteira que está se remodelando sempre, né? Entram novos títulos, saem novos títulos, você não consegue carregar um ETF até o vencimento dos títulos. Então o ETF vai te oferecer a marcação a mercado dos títulos em carteira, sem essa possibilidade de eventualmente carregar até vencimento e ganhar o que foi prometido. Ainda assim, pessoal, nessa tese de que a renda fixa internacional está num bom momento de entrada e é o que eu acredito de fato, eu acho que a gente pode limitar um pouco os riscos que a gente corre. Então eu prefiro, e é assim que a gente implementa aqui na Finclass, uma carteira que é prática e fácil e com um pouco mais de transparência. Afinal, eu não estou tomando esse spread tão grande, né? Um spread que pode parecer pequeno no último ano, mas que num título de 20 anos vira ali uma grande fatia de dinheiro que você deixa de ganhar. Eu vou continuar acompanhando as dinâmicas de mercado. Quem sabe o pessoal do Banco Inter não recebe esse vídeo e não traz mais transparência sobre o porquê que eles cobram essa taxa, se não dá para cobrar uma taxa menor. Quem sabe as outras corretoras também não se mexem, porque eu tô falando aqui do Banco Inter, mas outras corretoras praticam o mesmo tipo de spread, porque como eu tô contando para vocês, é o trabalho deles. Eu não tô querendo dizer que eles não precisam ganhar uma fatia. Eu tô brigando para que essa fatia seja menor e mais justa e mais transparente para os investidores. Mas e aí, sabia dessa novidade? Já tinha pesquisado sobre os bonds internacionais que as corretoras estão trazendo para os investidores? Tinha sido fisgado por essa suposta oportunidade? Manda aqui nos comentários se você já investiu em algo assim, se fez sentido o vídeo para você, se você gostou da ideia dos ETFs que podem trazer mais conforto e até mais retorno do que esses títulos que estão chamando tanto a atenção dos investidores. Manda aqui porque eu leio todos os comentários e vai ser um prazer fazer mais vídeos relacionados a esse tema na semana que vem. Um grande abraço e até mais, pessoal!